Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Podcast. Este programa que dá a sensação de que eu só tenho uma camisa, dá a sensação que eu só tenho uma camisa. Porque eu gravei 2 vídeos com essa mesma camisa na sequência e todos os outros do outro canal também com essa mesma camisa na sequência que eu gravei tudo hoje. Dá a sensação que eu só tenho uma? Não, é apenas uma questão de organização de agenda, tá, gente? Então, assim, pode ficar tranquilo que a máquina de lavar está funcionando e ainda tem mais camisas daqui no guarda-roupa. É só uma questão de coincidência do dia de hoje, tá? Pessoal, seguinte, vou pedir para vocês logo de cara, aquele velho favor, né? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe. Esse vídeo de perspectivas que a gente geralmente faz, ele é mais abrangente. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem mesmo com todo mundo, tá? Eu sei que eu peço geralmente para vocês compartilharem com a pessoa que você acha que vai fazer reflexão, mas esses vídeos são mais gerais, então você consegue compartilhar com mais gente, tá? Então você não precisa pensar tanto em quem você vai compartilhar o momento da pessoa, pode mandar e a reflexão que a gente vai fazer, certeza que vai ser muito bem aceita por essas pessoas aí do seu ciclo social, tá bom? Pessoal, agora vamos para a nossa conversa. Nossa conversa hoje tem como base, vocês já viram aí no título e thumb do vídeo, vocês já viram que é a letra da música, o que é. E, meu amigo Tiago, eu queria primeiro te agradecer o aceite do convite novamente. Falei para você que ia te encher o saco para você voltar. Eu falo para vocês não aceitar o primeiro convite, eu falo isso para vocês. Vocês aceitam e depois vocês são educados e falam, não, pô, precisando pode mandar. Aí eu mando, entendeu? Porque educação, às vezes a gente abusa da educação, entendeu? Às vezes a gente faz isso. E você vai me dar uma oportunidade hoje de começar com um grande sonho. Pô, cara, assim, confesso para você que eu adoraria. Deu uma inveja agora. E eu vou começar com a pergunta difícil, então. Só por causa dessa pergunta difícil que você me fez agora. Que eu não vou poder tomar café mesmo. Então, meu amigo, você vai me realizar um sonho deste podcast, que é começar com uma adaptação de uma pergunta que está na letra da música. Esse programa foi inspirado no Provocações do Albujanra. Obviamente, eu não tenho a cara do Albujanra, não sou tão provocador quanto ele. Mas, amigo, me conte o que é a vida. Eu acho que, primeiramente, eu agradecer a você pela oportunidade de estar de novo, né, Iago? A gente batendo esse papo, né? Na verdade, é estender para os colegas aquilo que a gente faz aí quando a gente se encontra, né? Então, muito obrigado novamente por a gente dialogar, propiciar e debater, eu aprender com você. E, claro, brincadeiras à parte, e quando sempre a gente puder, a gente está se relacionando, trocando um pouco, né? E é o maior prazer mesmo poder a gente compartilhar um pouco. E eu acho que o gêmeo Gonzaguinha respondeu, né? Ela é bonita. Então eu acho que ela inspira por isso, né? Porque acho que essa homenagem que você permite fazer a ele, né? Se não é, ao meu ver, né? Se não é o maior, é um dos maiores homens artistas da nossa história. E não só por essa, mas por outras composições, mas que sem dúvida essa marca muito nós, né, no sentido da energia, né? E eu acho que é bonita porque ela inspira, né? Então uma vida é uma inspiração, né? Então eu acho que essa canção, essa composição, né, essa poesia, na verdade, né? A gente está falando de uma poesia, né? Ela toca em muitas coisas que faz nós refletirmos do que é essa vida, né? E então acho que a canção é muito feliz nesse aspecto. Então eu penso que essa sua pergunta é uma pergunta de muita gente, que é a vida. E ele tentou responder e respondeu de forma magistral, né? Eu acho que é por isso que ela atravessa essa música por vários motivos.
especialmente porque é uma música com tem por trás essa pergunta, que é a pergunta que move a gente, né? Qual que é o significado da gente estar aqui, né? Por que a gente está aqui, né? Então, o que é isso aqui, né? Eu penso que é um pouco isso, mas eu prefiro ficar com ele. Felizmente para nós, ela é bonita. E nesse sentido, meu amigo, eu sempre faço a pergunta inicial, né? Não essa do que é a vida, mas essa que eu vou fazer agora para você. Porque é uma curiosidade pessoal. Só para todo mundo entender, quando eu vou montar esse programa Perspectivas, ele é muito diferente da conversa normal que a gente tem, né? Porque basicamente o que eu faço é convidar alguém e jogar um problemaço no colo dessa pessoa, que é escolha uma obra independente do que for, música, livro, série, documentário, o que quer que seja, e a pessoa escolhe. Então, me gera sempre uma curiosidade. Por que da escolha dessa música? Assim, o que te motiva tanto a querer falar, trocar uma ideia sobre essa música? Quanto ela é importante para você? Cara, essa música ela é do final dos anos 80, né? Um dos álbuns mais famosos dele, que tem várias outras canções, né? E naquele momento, se eu salvo engano, é 1989, que a música ela é lançada, né? Faz um sucesso tremendo, né? Ela é música do Fantástico, né? Apresentando Fantástico na época e tal. Eu era bem garoto, eu tinha 7 para 8 anos, né? 9 anos ali. E durante muito tempo eu tive contato com ela naquele momento, e ela traz para mim uma memória afetiva de um momento da vida muito importante, né? Que é o momento da minha infância, né? Daquele momento ali que a gente está vivendo, que nós que somos da educação física, e você transita por esse mundo também, que a gente chama de Golden Age, né? Que é a idade de ouro, que a gente está vivendo uma vida de descoberta, do aprendizado, do movimento, né? Essa música é movimento. E nesse sentido, né, ela fala a gente se identifica porque naquele momento me identifiquei com ela porque ela fala da gente, das crianças, né? Então, e aí depois passou o tempo, né? A gente vai amadurecendo e você vai vendo que tem outros significados éticos e estéticos na música, né? Nessa letra, nessa composição. Na verdade, mais do que a música, não só a música, vamos dizer, mas a composição em si. E aí toca no sentido de ela traz essa perspectiva do que para mim, né, é fundamental, né, que é a liberdade, né? Ela canta a liberdade, que para mim é fundamental, né, a liberdade no sentido dessa busca dessa vida plena. Então, na verdade, eu acho que eu não escolhi a música, né? Ela nos escolhe. Então, passa por aí dessa questão de poder ela estar presente e remeter a um momento da vida de muita beleza, de muita, como dizia Paulo Freire, né? De muita boniteza, né? É sempre bom a citação do Paulo Freire, né? Sempre bem-vindo nesse canal Citação do Paulo Freire. Uma dúvida dentro dessa tua resposta. Você, enquanto criança, entendia menos a letra, mas experienciava mais ela? Eu acho que o privilégio de morar numa cidade do interior do Brasil, né, do estado de São Paulo, Bauru, onde estou, resido, né? Naqueles anos, né, a gente experienciava esse viver de ser criança, né? Claro que depois a gente racionaliza, né, e dá outro significado naquilo. Mas eu não tenho dúvida, mas eu acho que o Gonzaguinha, ele conseguiu cantar o que as pessoas viviam. E por isso que eu acho que ela entra para a eternidade, e aí o respeito máximo
a ele, né, e a composição, porque, na verdade, todas as pessoas se identificam com aquele momento. E todas as pessoas, por mais ou menos, tiveram momentos que a resposta das crianças é fundamental. É de uma leveza, de uma pureza, né? De uma beleza que não tem muito, né? Você não precisa explicar muito. Porque tem coisas na vida que não foram feitas para ser explicadas, né, Iago? Foram feitas para ser sentidas, né? E essa é uma das coisas. E a gente que gosta de futebol, e praticou futebol, e pratica futebol, essa etapa é uma etapa de descoberta do futebol fantástica, né? E não é à toa que naquele momento que a gente falou da Golden Age, é uma etapa da vida que a gente mais do que nunca aprendiz. E então isso é muito legal da gente poder atribuir a genialidade, porque a genialidade está nisso, né? Na representação das coisas que são simples, mas que podem ser sublimes, né? Então, e aí você vai com o tempo entendendo a mensagem, né? Que essa mensagem, né? Por essa busca que a gente comentou. Então, eu acredito que viver dela, na verdade, é porque a genialidade dele cantar o que milhões de brasileiros puderam experienciar, né? Na música, e fazia tempo que eu não a ouvia. Foi muito bom, inclusive, você ter relembrado, porque aí dá a oportunidade de você ouvir mais vezes a música, né? É que nem aconteceu com o Gabriel, que a gente falou dos Racionais aqui, né, nesse canal. Era uma música que eu já tinha ouvido, mas assim, nunca tinha parado para ouvir, que é diferente, né? Você acaba ouvindo, mas você não para. Por exemplo, eu comprei o livro do Racionais e comecei a ler uma música enquanto ele cantava. Então, assim, eu falei, pô, agora precisamos trocar uma ideia sobre. E eu acho que você faz isso também com essa música do Gonzaguinha. E é importante esse cenário, porque eu acho que essa pureza e essa leveza do olhar da criança, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas a gente passa um momento muito difícil para descobrir que aquele ponto já era importante. A gente vai endurecendo, a gente vai perdendo essa leveza, a gente vai ficando pesado, e aí na hora que a gente se observa pesado, a gente fala, mas para que eu estou com tanto peso assim? Qual que era a necessidade? Qual que é? Pô, esse daqui eu não preciso, esse eu não preciso, esse eu não preciso, esse eu não preciso. Aí você fala, pô, hoje... Vou dar o meu exemplo, por exemplo. Final de semana, planilhas de Excel, né? Minha vida, né? Planilhas de Excel aberta, com logo de clube para cima e para baixo, eu não sei das quantas, e eu putaço da vida, porque, assim, nesses dias é que nem piloto de Fórmula 1, você coloca o capacete, fechou a viseira, já fica puto, né? E aí, o negócio não funcionando, eu falei, quer saber de uma coisa? Quero comer doce. Pedi um açaí. Cara, o açaí tava normal. Eu assim, gosto por gosto, o açaí tava normal. Tava gostoso, um açaí, óbvio. Mas quando eu acabei com a minha cara basicamente lambuzada de leite condensado com leite ninho e açaí, eu tava feliz. E aí eu não lembrava, durante aquele período onde eu estava me entupindo de doce, que tinha planilha. E que a planilha não tinha data para entregar. E que nada tinha data para entregar. E que um dia a planilha talvez fosse importante para mim, mas assim, tá tudo bem se ela demorar mais meia hora para ser feita. E aí, quando caiu a ficha, eu falei, putz, precisa ser leve. Isso daqui era uma brincadeira para mim. Agora que eu estou tentando tornar séria, ela não anda. Ela precisa voltar a ser uma brincadeira. Ela precisa voltar a ser séria no sentido da brincadeira, porque a brincadeira também é séria para quem vai experienciar, mas ela precisa ser uma brincadeira. Ela precisa ser leve, ela precisa ser divertida. E ali eu falei, putz, entendi mais a letra, olha que maravilha. Entendi mais a letra com 30 e poucos anos de idade, tentando tirar o peso da planilha num domingo à noite. Então, assim, é
eu acho que esses pontos que a gente acaba, acredito eu, que a tua vivência também vai nesse sentido. A gente começa leve e a gente vai pesando a mão sem necessidade, e depois você... Calma aí, preciso soltar esse peso todo. A gente vai se embrutecendo, né? E aí é o lance, né? E o jogo permite isso, quando você fala da viseira do piloto, né? Ele entra em estado de jogo, né? E o jogo permite isso, né? E a criança, ela se permite ao estado de jogo mais do que nós, né? Ela se desnuda mais fácil, né? No sentido do... desculpe, dessa carapaça que os adultos vão assumindo, né? Para poder se proteger das demandas, né? Então, e acho que se torna... esses momentos, eles vão ficando mais raros, né? Rarefeitos ao longo da vida. E quando a gente descobre que, cara, a gente pode ter eles, que bom, tá tudo bem. Tá tudo bem assim, não tem problema. Tá tudo bem, né, cara? Que legal, né? Não tenha dúvida que que quando você convive com as crianças, eu tenho a minha pequena Valentina em casa, né, cara, e a gente convive muito nesse aspecto, tá tudo bem. Tá legal. Então, essa perspectiva que eu acho que nos encanta tanto, né, e nos faz tão bem, né, nos faz tão bem, né. E aprender a lidar com isso, aprender a lidar com esse encantamento, com essa leveza, né? Que eu acho que é um dos desafios da nossa vida moderna, da vida contemporânea, vamos dizer assim. E que nos últimos tempos a gente trouxe isso a mais à luz, porque a gente percebeu que algumas coisas precisam ser relativizadas, né? Precisam ser dado o seu devido lugar, né? Então, e é o que você falou, no lugar, às vezes, daquele domingo, era você, cara, eu tenho esse direito nesse momento de não usar a minha cara, né? Tá bom, já fiz bastante, né? Porque nós que lidamos com o esporte de rendimento também, né? Tem essa questão do rendimento constante, contínuo, né? E incrementado a todo momento. Não, cara, calma, né? Calma. Então, acho que é um pouco disso, né? Dessa questão simbólica acerca desses momentos que as crianças representam tão bem pra gente, né? Eu acho que a gente se encanta muito com quem não deixa de ser criança. Esse é um ponto, eu acho, extremamente importante, porque... E aí, pegando um paralelo com o jogador de futebol, né, porque faz parte do nosso mundo, é impressionante como a gente vai perdendo a ligação com esse atleta conforme ele vai ficando adulto demais. Tudo bem, você ainda tem, por exemplo, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Ele é fantástico. Assim, você vê a paixão a cada ação do cara, mas o nível de seriedade não permite alguns contatos, não permite algumas empatias, né? E aí quando você vê, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, a leveza que ele está ali, a brincadeira que ele está propondo, ainda mais no mundo de hoje, onde... Eu tava vendo esses dias uns lances dele no Paris Saint-Germain, assim, 20 e poucos anos de idade. Cara, eu fico imaginando se hoje em dia a gente não... Boa parte, né, do nosso grupo não daria bronca pelo excesso de movimentação e não pisar na linha, na lateral, ao jogar como ponta. Eu não sei, porque a gente entra num cenário tão, de novo, tão pesado, tão denso, onde todo mundo tem uma função específica e ninguém pode quebrar, porque senão você quebra o modelo, o padrão, a forma de execução. Que, assim, caramba, você lembra que na época da tua infância, para você ganhar da turma da rua de cima, você era obrigado a jogar de maneira diferente toda semana? Você era obrigado a improvisar ali? Acho que você está trazendo elementos, né, que a sua fala ela é muito singular, principalmente para mim, né?
que incorporo e visto literalmente a roupa da ginga, para mim isso é música, literalmente, e simbolicamente, porque o improvisar para a gente, né? O que significa a palavra ginga, né? A nossa guerreira ginga, né? Ou nizinga, né? E o que é isso para nós, né? O que simboliza isso para nós, né? Ao longo da nossa... O que ela, como nossa ancestral, nos permitiu aprender, né? E, diante disso, isso que você traz da questão que faz parte da identidade do Brasil, do brasileiro e das brasileiras, né? E que toca na arte. O que nos encanta é a arte. Não teve nenhum lugar no mundo que fez do futebol arte como nós fizemos, ou como nós fazemos ainda. Por mais que as pessoas tentem atribuir fracassos, essa história, ela, quando a gente olha ela um pouco mais distante, um pouco menos preso a essa densidade que você comentou, a gente observa a beleza dela. Porque não é uma questão do jogar, do competir especialmente, e do vencer. Não está na esfera dos que, está na esfera dos comos. É de como eu enfrento a vida. O jogo de futebol, ou pode ser qualquer outro jogo, como representação simbólica dessa vida, que a gente disse, baseado no gigante de Gonzaguinha, que é bonita, para nós o nosso jogo tem que ser bonito, cara. Não basta apenas jogar. E o conceito de beleza, ou melhor dizendo, de boniteza, não é um conceito estático, com um referencial único. É um referencial diverso, plural, acolhedor. Pode vir, cara, não tem problema. Porque daí, como canta o outro gigante, que é o Jorge Aragão, resiste quem pode. Resiste quem pode. Então, eu acho que nós podemos... quando você diz dessa manifestação, né, porque é difícil interpretar o que um outro povo se expressa nesse jogar, porque o jogo como ato simbólico e ato lúdico, e a gente aprendeu isso na nossa formação, especialmente atuando junto com o professor Alcides, essa representação que a gente já comentou até no outro podcast, a gente vê quanto isso essa liberdade de interpretação, de manifestação e de ação. Então, é difícil interpretar um pelo outro, porque a nossa perspectiva ela pode ser isenta, mas ela não é neutra. E claro que a gente se encanta com aquilo, porque aquilo me representa. A gente quer ser aquilo. Quer ser leve como ele foi, quer enfrentar como ele enfrentou, porque por mais pesada, densa que é a disputa da nossa vida, a maior parte dos brasileiros, mesmo com todas as inúmeras adversidades as quais eles enfrentam, eles fazem da vida bonita. Né? Porque acabamos de passar agora o feriado de carnaval. Cara, e aquilo é fantástico. São manifestações de uma mesma festa que em diferentes locais do país se configuram de forma distinta, cara. Plural, mas acima de tudo bonita. Então, eu acho que isso fala muito de nós, né? Quando a gente olha para os outros, a gente fala falando de nós, né? Que, cara, é muito bom ter vergonha de ser feliz, né? Hoje eu estava pensando aqui, tentando fazer um exercício de imaginação, como as coisas às vezes mudam um pouco as perspectivas e também mudam os cenários encontrados, né, na nossa cabeça. Quando criança, eu já falei, eu sou São Paulino, quando criança, meu sonho era ser o Rogério Ceni. Meu sonho era esse.
Assim, eu ia pro gol para jogar que nem o Rogério, que eu achava ele assim fora de série em tudo que ele fazia. Esse era assim, eu tinha pôster do cara. Quando ele marcou gol, eu tinha lá o pôster quando ele marcou gol no jogo contra o Cruzeiro. Eu tinha os pôsteres da Libertadores, eu tinha tudo isso em casa, que era o meu ponto de referência no esporte. Hoje em dia, eu fiquei tentando me imaginar criança. Quem que eu escolheria hoje? Né? E, honestamente, acho que hoje seria o Vinícius Júnior. E não pela moda de escolher o Vinícius Júnior, mas porque ele me contraria tanto. Ainda mais eu que mexo com número. Ele me contraria num grau. Porque eu olho para ele jogando e eu falo assim, que absurdo que é o cara ter uma confiança daquela, de tentar uma jogada dar errado, de ir para cima dar errado, e não parar. E uma hora ele entorta o cara e faz um gol, e o jogo foi 1-0, foi o gol dele, ele definiu a partida, e ele foi do caramba, porque ele teve uma confiança de fazer aquilo ali. Para além do que eu possa falar que 500 passes vão ajudar, ou que se ele pisar o pé na linha vai ajudar, se ele atacar o último terço do campo fazendo um box to box, qualquer termo que a gente utilize no futebol para tentar mascarar algumas coisas que é só jogo, e ainda bem que é só jogo, eu fiquei pensando, falei, pô, acho que no meu mundo lúdico, onde eu pudesse não ser eu escolheria ser Vinícius Júnior hoje pelo excesso de tentativa e erro. Justamente pela coragem dessa alegria que a gente vem falando. De tentar, de driblar, de ir para cima, e tá tudo bem. E tá legal, e tem que fazer. E se lá atrás talvez a figura que me faltasse do moleque tímido fosse um líder, que nem era o Rogério Ceni, né? Talvez hoje, pensando se eu fosse uma criança, naquelas brincadeiras que a gente faz, pô, eu sou tal, e você, eu sou tal, eu sou tal. Talvez nesse mundo de Mbappés e Haalands, que seriam a minha geração, eu acho que o Vinícius Júnior eu escolheria justamente pelo número de tentativas e erros, que eu acho lindíssimo, que talvez sejam jogadores que vão numericamente menos fazer sentido, mas ele entende o jogo como poucos. Ele é de uma inteligência absurda jogando, e é um cara que eu admiro justamente por causa disso, cara. Acho que fazendo essa imaginação de criança, me veio essa reflexão na cabeça. Eu penso que, além de tudo isso que você comentou e retocado, com aquele sorriso, né? Então, eu acho que o Vini, ele sintetiza um pouco disso, assim como uma jogadora que eu gosto muito nesse sentido também, que simboliza muito isso no feminino, que é a Caroline. Então, são pessoas que é o que você falou, é a vida, que a gente tem que, todos os dias, temos que enfrentá-la. E tem hora que vai por dentro, tem hora que vai por fora, tem hora que vai receber em movimento, tem hora que vai receber parado, mas eu tenho que tentar, porque não tem como parar. Não tem essa prerrogativa. E aí vem, tá posta essa situação para nós. Então o adversário na frente. A questão é como que eu vou conduzir a vida. Porque a partir do momento que os desafios estão presentes, ele está ali. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu rio, eu me desespero, ela é alegria, é lamento, né? Então, o que eu faço com isso, né? Então, eu acho que o Vini, ele expressa isso pra gente. E a gente, como se você gostaria de sentir ele pela potência que ele manifesta e que o potencial que ele tem é a potência que ele manifesta. Então, e diante do contexto que a gente está vendo ele conseguir se comportar e se enfrentar. Então você vê que quanto belo é, né? E claro, não tenha dúvida, né? E isso vai sendo cada vez mais poderoso, no sentido de que no nosso imaginário, cara, dá para fazer, dá para ser como ele, né? E hoje a gente vive
um cenário, não só no futebol, mas sociedade como um todo, que é um certo conjunto de receita de bolo, né? Então, você tem sempre, ou alguém é mágico e sabe a resposta, então é só trazer essa pessoa que sabe a resposta e a gente passa a dar certo porque trouxemos a pessoa correta, ou a gente acaba tendo um conjunto de receita, tipo, faça essas questões aqui e tudo se resolve no final das contas. E eu acho que quando a gente coloca não ter a vergonha de ser feliz, e quando ele fala da questão de ser um eterno aprendiz de fato, tem acho que um ponto muito essencial, que é ser o eterno aprendiz, é você errar sempre, é você errar muitas vezes. É você continuar errando, e não se importar com o ridículo do erro, que nada mais é do que a graça que o dá nessa história toda. É você poder tropicar e, em vez de ficar preocupado se está todo mundo te olhando o tropicão, você dá risada e conseguir continuar andando. O que é difícil pra caramba, tá? Eu sei que eu estou falando aqui, pode parecer, para quem esteja ouvindo a gente, muito simplório, porque a frase o é, mas é muito difícil, porque a gente está falando de um cenário onde você está aí, eu estou aqui, a gente está falando para um conjunto de pessoas, e é claro que a gente tem a preocupação da luz estar correta, que nem eu estou aqui, você está aí, a imagem está legal, a gente tem uma preocupação estética de contar a história bem contada, né? A gente acaba tendo a preocupação com a opinião do outro, de quem vai estar ali, porque não só pelo carinho que a gente tem de querer passar um conteúdo legal, mas também pela preocupação interna que a gente passa a ter com a gente mesmo. É natural, normal. E esse não ter a vergonha, eu acho ele muito essencial. Justamente porque vai errar, vai ser vergonhoso. Uma hora você vai olhar e falar, nossa, que merda que eu fiz. Nossa, jura mesmo que eu fazia isso? Eu me vestia assim. É famoso olhar a foto de quando você era criança. Nossa, pô, meus pais me colocaram nessa foto assim, desse jeito. Pelo amor de Deus, gente. Mas é saber dar risada disso. É saber que aquele era o momento, era o contexto, era aquilo que você tinha para fazer naquele cenário. E está falando um cara, a gente já comentou isso no último podcast, está falando um cara que tem depressão. Então, assim, essa perspectiva é nova para mim ainda. Tudo isso que eu estou contando para vocês também é novo para mim. Então, estamos na mesma barca, tá, gente? Vocês que estão ouvindo e eu que estou desse lado, a gente está na mesma barca. Eu estou contando com um cara de criança nova que aprendeu a coisa recente na escola contando para os pais? Estou, entendeu? Mas é o que eu tenho para vocês aí, porque eu aprendi recentemente, tá? Então a gente vai aos poucos contando também. Mas eu acho que tem muito desse cenário. Para você, essa questão de não ter a vergonha e de ser um eterno aprendiz, o quanto que ela te marca, pessoal e profissionalmente? Eu acho que algo, você, de novo, foi muito feliz na reflexão que você constrói e nos compartilha conosco, que é a questão de que a vida a experiência, né? O acontecimental, né? Aquilo que é único. Felizmente, hoje, por uma perspectiva, tem vários fatos que antes ficavam só na memória, que hoje podem ser registrados. Por exemplo, muitas vezes a gente conversou e a gente não teve o recurso de gravar, filmar e depois poder ouvir, né? Com a tecnologia isso facilitou, porque por muitas vezes tem fatos muito bacanas que a gente quer guardar na memória para sempre ou guardar em algum arquivo que você pode consultar, que vai remeter a você às situações às sensações importantes. Eu acho que essa questão de entender que esse acontecimento ele é singular. Eu posso jogar vários jogos, ou o Vini Júnior jogar vários jogos, mas cada lance daquele jogo será um acontecimento singular. É que nessa contemporaneidade a gente procura dar racionalidade para muita coisa. E como eu falei um pouco antes, tem coisa que não foi feito para ser medida, não foi feito para ser explicada. Eu não tenho como medir o amor da sua mãe pelo Iago e a dona Célia por mim. Eu tenho certeza que a dona Célia não tem dúvida que ela me ama mais do que a sua mãe lhe ama. Então, são as coisas mais importantes da vida. E aí, quando a gente entende isso, e a gente falou de embrutecer, né? Claro que aqui está falando
duas pessoas com a perspectiva de formação científica muito consolidada, mas tem coisas que, como diria Rubem Alves para nós, né, no livro Tecido e Sapiência, a ciência é um tipo de produção do conhecimento que resolve alguns problemas. Não são todos. E tem coisas que outros tipos de produção do conhecimento resolvem. E o conhecimento das sensações, das emoções, desses acontecimentos, do desfrutar desse momento. E aí, quando você me pergunta se ser eterno aprendiz, cara, eu acho que essa é a maior lição de humildade que a gente pode se ter. Porque eu quero aprender com você, e quero aprender comigo, quero aprender com os outros, e quero. Porque eu acho que a gente pode ser sempre melhor. No sentido do melhor, não de ser melhor do que o outro, mas melhor do que eu sou hoje. Porque eu posso ser um pouco mais feliz, que eu posso ser um pouco mais humano, que eu posso ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Então, eu acho que essa premissa dessa eternidade, desse aprendizado, o aprendizado no sentido que vai... claro que tem uma visão bastante otimista, né? Bastante no sentido de... eu sei que não estão todas as pessoas que podem desfrutar disso, e eu não pude desfrutar disso em todos os momentos também da minha vida. Como você disse, a gente vai aprendendo, igual você falou, eu sofro de depressão, estou aprendendo a conviver com isso e vou aprender a ter maior leveza e desfrutar disso. Isso é ser eterno aprendiz. É reconhecer e dizer, cara, eu posso ser como eu sou, cara. E aí, nos últimos, você falou, né, que está aprendendo com isso, nos últimos anos também, tratando ansiedade. Eu posso ser esse cara que você está vendo, essa versão, tá bom. Estou super feliz com ele assim, cara. De se aceitar assim, de poder interpretar assim, de poder me observar assim. E eu acho que esse é o autoaprendizado que a teoria psicológica chama de nós de autoconhecimento, né, cara? Tá bom ser assim. Aquela foto que a gente achava que era ridícula, ela passa a ser bonita. Uhum. Porque a gente vê a beleza de outras coisas daquele momento, né? Então, quando você me pergunta isso, cara, eu acho que isso é uma lição de vida, né, cara? Uma lição uma das maiores forças propulsoras que nós temos, que é essa questão de a gente poder conseguir fazer isso. Então, não abrir mão disso, né? Que a gente já comentou em outras ocasiões, né? O professor Cortella fala, né, que quem nasce pronto é sapato. A gente vai se fazendo ao longo da vida. Que bom que seja assim, né? E que bom eu poder dizer para você, isso eu não sei, cara. Pô, agora eu não sei isso, cara. Isso me humaniza, né? E eu não tenho obrigação nenhuma de saber, Iago. Nenhuma de saber. Eu tô aqui para cara, para compartilhar, e a gente vai fazendo. E acho que muitas vezes a vida nossa, ela, por vários motivos, a gente vai ver as coisas prontas, porque quando a gente lê um livro, né, a gente lê um artigo, a gente vê um filme, a gente vê uma obra de arte, até uma música. Eu tenho certeza que o Gonzaguinha, ele errou várias vezes a composição, não ficou do gosto dele. Hoje é lindo, a gente lê a composição, tá linda, perfeita, mas é o produto final. Eu fico imaginando quanto do processo não foi isso até achar o acorde, a batida correta, né? A ordem das estrofes correta, né? Da música, da poesia, né? Então, é que a gente vê as coisas prontas e a gente não vê o tanto que a experiência para essa coisa pronta deve ter ensinado tanto para ele, cara. Porque quando ele consegue cantar coisas que eticamente são muito importantes, imagina o tanto que não fez a reflexão. Se faz para nós, escutando depois de tanto tempo a música e a letra e a composição estarem presentes, mas imagina quando ele estava criando, cara. Quanto que gerou disso. E é por isso que ele nos legou essa arte, né? Essa obra de arte, e ela nos emociona tanto. Eu acho que isso é a função da arte, né? Quando você olha um quadro, você olha uma figura, você lê um livro. Tem livro que a gente lê 2 vezes, 3 vezes, tem filme que você vê várias vezes, e você não cansa de ver porque aquilo te toca, te emociona.
te encanta, que é a arte, né? Quantas vezes você falou que estava vendo vídeos do Ronaldinho Gaúcho, há de muito tempo atrás, é arte. Então eu penso que é um pouco disso. A gente não tem problema estar errado. É que, como ele diz, ninguém quer morte aqui, cara. A gente só quer prosperar, a gente quer viver. Eu acho que essa que é a pulsão de vida, né? A gente quer isso. Né? Eu acho que tem um outro ponto ao longo da canção que eu sempre sou contra o excesso da romantização. Eu sou um cara chato. Basicamente, sou um grande cara chato. Pra você ter uma ideia, a gente estava compartilhando aqui antes de começar, né? A gente está falando da montagem da. Mudei de casa, para quem não sabe ainda. Estou em Limeira. Eu juro para vocês que uma hora eu preencho essa parte do fundo, que com alguma coisa, ainda não sei o que, tá? Vou esperar que o Mercado Livre me ajude. Ficar roletando no Mercado Livre meia hora para ver se aparece alguma coisa para mim. E aí eu estava montando a mesa e um amigo meu, com o maior zelo e carinho do mundo, falou assim: pô, Iago, calma aí, vamos fazer outra coisa para ela ficar perfeita. Aí eu falei: tá, não precisa. Tá bem, tá bom. Vamos fazer ela, porque eu acabei de fazer bolo. Vamos comer em cima dela. E aí eu contei isso para. E ainda estou tentando saber me expressar melhor com as pessoas, que academicamente vai. Frente a frente é outra conversa. Né? Eu ainda tenho muito mais receio para um do que falar numa palestra, por exemplo, multidão. Para mim é muito mais fácil. E aí eu contei essa história para minha mãe. Ela falou: pô, mas você também desmotiva as pessoas também, né? Você também desmotiva as pessoas. Eu falei: não, mas é que na minha cabeça o importante não era a mesa. É eu tomar o café na mesa com a pessoa. Então, se a mesa vai estar 1 centímetro para lá, meio centímetro para cá, contanto que ela não caia, tanto que ela não desmonte no meio do processo, que aí atrapalharia de vez o processo, tá tudo bem. Eu só quero que as pessoas venham tomar o café, elas venham comer o bolo, elas usem a mesa. E não tenha medo de riscar a mesa. Contanto que risque a mesa porque, sei lá, a faca caiu e estava comendo o bolo e se lambuzando no bolo, tá tudo bem. Não risque a mesa por riscar a mesa também, porque é vandalismo, a gente não precisa. Mas, poxa, se cair e manchar uma toalha, tanto faz. Era só uma toalha. E aí eu acho que dentro da música dele, quando ele fala que a vida deveria ser melhor, é um sinal, pelo menos na minha interpretação, né, de uma esperança sem romantização. Eu tenho uma esperança que as coisas vão ficar melhor, mas eu sei dos problemas que existem e nem por isso eu perco ela. Não é tipo, não existe problema nenhum, o mundo é perfeito, tudo é uma dádiva, tudo. Não, tem problema pra caceta, eu sei, eu tô vendo eles aqui na minha frente, mas que do caramba que tem esse problema e que a gente pode solucionar ele. E que tudo bem. Então, assim, tem um caminho ali na música que, dentro de um cara que é profundamente desanimador de grupo, né? Tem gente que é animador de grupo, eu sou desanimador, eu entro com os papos filosóficos, as puta merda. Você vai desanimando todo mundo no meio do churrasco, tá todo mundo falando: puta, é mesmo, a vida existencial difícil, no meio do churrasco, entendeu? Mas eu acho que tem esse ponto, que ele é essencial, de você saber que a vida é bonita, mas que não é tudo que dá beleza a essa vida e que as coisas precisam melhorar. Então, assim, eu acho ele completo na reflexão. Ele conseguiu, em 4 minutos de música, ter uma reflexão muito completa e muito densa, né? Eu acho que você traz um ponto legal que não é que apesar dos problemas da vida ela é bonita. Os problemas da vida a fazem bonita. É que é o mesmo lance que você comentou que a gente interpreta muitas vezes no processo de aprendizagem o erro como um fracasso. Não é. Não existe. O que seria da noite se não fosse o dia? Então, o que faz não é apesar dos problemas da vida é bonita. É os desafios que a vida nos impõe que nos fazem ser bonito.
E são os adversários que fazem o jogo do Vini ficar bonito. Sim. Entendeu? São as adversidades. E a forma com que ele encara esses adversários, que não são inimigos. O desafio da minha vida não é inimigo, meu. Essa é a diferença do negócio, né? Então, é o adversário. Né? E quando eu entendo que o adversário não é inimigo, né, eu respeito ele também. Né? Não o temo, eu respeito. E aí, que o legal desse ponto é que nesse respeito não se transforma em guerra, né? Que eu tenho que exterminar o outro, né? Porque o problema não vai acabar, o desafio não vai deixar de ter. Porque só tem jogo, não tem desafio. Quando não tem desafio, não tem jogo. Por E aí definição da expressão. por conceito. Então, assim, não tem desafio, não tem jogo. É a base da definição. Se o jogo é a suspensão temporária da realidade, da vida, então, meu amigo, se não tiver desafio, não tem jogo. Então, eles que fazem ser bonito o negócio. E aí, quando você fala isso, né, cara, eu também acho que ele foi. Por isso que é tão profunda. Por isso que é tão profunda, porque ele mostra, ele sintetiza numa arte coisas que a gente reflete e a gente às vezes demora um pouco mais de tempo para compreender. Então ele canta desafios que a gente faz com que nós nos identifiquemos e fala, pô, cara, esse cara tem razão, velho. É tipo assim, esse cara tem razão, mano. E aí você fala, é verdade. E ele dá espaço, porque ele fala que somos nós que fazemos assim. Somos nós que fazemos assim. Só que aprender a fazer assim é o que você falou no começo, é laborioso, né, cara? Porque a conquista da liberdade nunca foi e nunca será fácil. Esse é um, assim, estava pensando aqui sobre essa questão e a primeira reflexão que me surgiu à cabeça é uma reflexão barra inveja, né? Vou compartilhar sentimentos com vocês aí do outro lado, uma reflexão barra inveja, porque a gente às vezes expressa, e eu estou no processo de escrita da tese, né? Então assim, é tudo muito extenso na explicação, né? É muito detalhado, você tem que fazer as coisas muito detalhadas. E às vezes eu me pego pensando, tipo assim, será que esse cara não foi, assim, em 4 minutos de música? Ele não soube sintetizar muito mais coisa do que eu demorei 200 páginas para falar uma única coisa. Eu acho que essa arte ela é tão bonita, não só por toda a reflexão, e de fato a reflexão é fantástica, mas para a gente que trabalha com comunicação de ideias, basicamente, né, a gente cria ideia, vai produzindo coisa e depois a gente vai comunicar para alguém, de alguma forma. Seja aqui, artigo, nas palestras, em comunicações externas, a gente vai comunicar para alguém. Eu acho lindo quando alguém consegue sintetizar. Assim, quando alguém chega nesse nível de síntese. Eu estava conversando esses dias com o Alcides sobre o Antônio Damasio, o neurocientista. Ele tem um último livro, depois eu coloco aqui embaixo, tá, pessoal? Eu sou péssimo de nome, mas eu coloco aqui embaixo o link da Amazon para vocês, tá? É um livrinho curto. E eu fui lendo todos os livros dele, e eram livros, assim, catatal de livro, né? O livro dele é um livro, um catatalzão de livro, e para quem não é da área, é um treco dificinho de ler, porque grande parte dos exemplos são exemplos de doenças mentais que ele vai auxiliando e vai tratando, e ali vai tendo os pontos descobertos. E no último livro, o desafio era condensar as informações no que era somente necessário para esclarecer as ideias. Então, um livrinho curtinho, assim, tipo o tamanho do livro do Cortella, mais ou menos assim, quando ele quer sintetizar as coisas, que fica aqueles 100 páginas, só de conceito. Assim, tal coisa que quando eu falei isso, eu queria dizer isso, isso, isso. E ali, quando eu peguei, eu lendo, né, do começo das publicações em português, e quando eu fui ler a última, eu falei, nossa, que tesão deve ter sido escrever esse livro. E como eu gostaria de chegar nesse nível de maturidade para eu falar, olha, era só isso.
Tudo aquilo que eu falei em 58 páginas para vocês, era só isso daqui, tá, gente? Reflete nesse ponto aqui. Era só isso que eu queria passar. O restante é tudo invenção de vocês. Tudo imaginação que vocês criaram. Mas eu tô indo para cá. E eu comentei, falei, pô, é uma maturidade muito grande você saber expressar em pouca palavra. E eu vejo muito hoje, a gente estava comentando sobre essa nova geração, né? Eu vejo muito como essa nova geração tem uma necessidade de se expressar em tópico curto. Ela já não ouve mais 8, 10, 15, 8 minutos de música, é um negócio impensável. Mas ela precisa se expressar em ela precisa se expressar em 1 minuto do Shorts do YouTube. Ela precisa se expressar em 1 minuto do TikTok. Ela precisa ser muito rápida. E tudo bem que eu acho que tem também uma questão de beleza nas grandes obras, né, de pegar algo mais extenso. Mas eu acho que é um desafio nosso de comunicação também saber adequar um pouco essa linguagem para esse público. De falar assim, calma aí, não, mas eu precisava ter colocado todos aqueles exemplos mesmo, ter feito toda aquela volta que eu dei. Não podia ser. Assim, eu não posso fazer uma volta e depois ser mais direto e ir comunicando as coisas de maneiras diferentes. Então, assim, eu acho que esse aprendizado que ele coloca, eu acho que vai muito nessa linha também, não nesse sentido da música, né? Mas para a gente, numa reflexão, né, a partir dela, de como mesmo as coisas que a gente já aprendeu, elas aplicadas em um novo contexto, você precisa reaprender tudo. E como é divertido isso. Como é divertido bater e falar, putz, olha eu que era o cara da minha geração tecnológica, olha eu virando tiozão agora, que eu não sei mexer mais nessas pontas que estão aqui. Os aplicativos que estão aqui, eu tô me perdendo tudo. E aí eu coloco um moleque de 10 anos de idade e falo, não, tio, que isso? Tá aqui. Ele falou, puta, eu fazia isso com meu pai. Agora estão fazendo comigo. E que do caramba que estão fazendo comigo. Que eu aprenda o que ele aprendeu e que ele continue fazendo, porque eu vou continuar aprendendo com ele. Tá tranquilo. Ele vai virar meu professor. Tá suave. Essa criança ou a próxima que vier também vai virar meu professor. Então, acho que tem muito desse cenário e aí, pegando um pouco nesse gancho e dando um link no que a gente falou lá no começo, você comentou das suas filhas, né? Da minha filha. Da sua filha. O quanto você revisita essas reflexões tendo uma criança por perto? Primeiro, eu acho que quando você traz a questão da síntese, né, que ele faz, eu acho que a síntese é porque também tem uma questão que a arte ela não comunica só de forma objetiva, né? A melodia, a composição, comunica no campo da sensação. E eu acho que é essa que é a diferença que nós que somos oriundos de uma formação acadêmica que tem que estar solidificada na objetividade, que é o desafio que nós temos. Passo também pela questão que eu acredito que, apesar das gerações mais jovens do que nós se expressarem às vezes de forma muito resumida, eles assistem séries de vários episódios. Eu acho que a questão da comunicação não é o tamanho, é o tanto que me toca. Perfeito. É o tanto que me toca. O que me faz sentido. O que é de Gonzaguinha é meu despertador, cara, pra você ter uma ideia. Eu acordo todos os dias, 6 da manhã, e aí você falou da minha filha, é legal demais, tem 2 músicas que ela me pede, nós estamos juntos. É o que é, e é Não Deixa o Samba Morrer, da Alcione. Tem que ser na voz da Alcione. Então, Claro. porque toca ela já, porque ela tá aprendendo comigo, porque eu gosto, né? E a gente reflete, a gente está junto, né? Então eu acho que é o que nos toca. E esse nos tocar, né? Eu já citei ele aqui, especialmente essa música, que é o que é coisa de pele, o Jorge Aragão. Uma coisa de pele, cara. E aí a gente vai, como você disse, a gente vai ficando adulto, a gente vai abrindo mão, vamos assumir algumas responsabilidades que são necessárias.
e a gente vai não nos permitindo a isso. E quando você fala, você me pergunta sobre estar com as crianças, eu acho que eu nunca deixei de estar com elas, né? Tanto que no meu fundo aqui tem várias delas, né? Que elas são simbólicas, elas representam isso, né? Porque os momentos que eu deixei, que eu me afastei delas, não só fisicamente, mas nascendo sentimento, foram muito mais difíceis para mim. Então, estar porque a criança, no sentido do aprendizado, ela é a esperança que você comentou. Porque se você não tiver esperança, você imobiliza. Né? E cito novamente o Cortella, tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele fala, não é a esperança do esperar, é do esperançar, né? Então, algo em movimento, né? É uma roda comum, né? Então, ela vai girando, né? E não tem problema quando... Não é todo dia que tem, não é todo dia que tem pão quente, né? Tem dia que não vai ter, né? É normal. Mas eu acho que um pouco passa por isso, de quando nós estamos perto dela e eu estou perto da Valentina, é a esperança que se renova. Porque ela olha para mim e a gente faz planos, mostra o dente que vai cair e pergunta, será que vai nascer outro? Entendeu? E a esperança que se renova. E a esperança se renova todos os dias. Né? Porque essa é a grande... Porque assim, a gente também é muito frágil, né, Iago? Na verdade, deixa eu desconectar aqui para não fazer barulho, né? É muito frágil, no sentido de que eu posso sair aqui, ter algum acometimento, e tudo isso, essa minha existência se encerrar, né? E muito brevemente, quando você citou, né, quando você leu algumas obras, especialmente sobre questões do universo, né, o tamanho que ele tem, a idade, né, a gente vê que a gente vive muito ínfimo, né, a proporção, né, cara? E aí a gente vê quanto a gente precisa do nosso lugar mesmo. Né? E aí, quando as crianças, elas permitem que a gente renasça, né? Cada criança que nasce, a gente renasce junto com elas. E todo dia que a Valentina tá comigo, com minha esposa, nós estamos renascendo, porque ela não pode perder a esperança. Quando a gente perde a esperança, a gente deixa de acreditar que pode ser melhor. Pode fazer diferença. Então, quando você me pergunta isso, eu não tenho dúvida. Por isso que os espaços que as crianças estão são sempre, a gente fala, tem calor, tá cheio, tem vida. E mesmo as crianças que às vezes são acometidas por alguma coisa que pode colocar em risco, né, a vida delas, mesmo assim elas estão com esperança. Né? Eu acho que isso é uma mega lição. Né? Eu me lembro que quando a Valentina estava na educação infantil, teve uma reunião com nós, os responsáveis, né? Eu e minha esposa fomos, né? E a professora leu, eu vou lembrar desse texto, ver se eu consigo lembrar qual que fala que as coisas mais importantes da vida a gente aprende no jardim da infância, né? E é muito por isso, né, cara? É muito por isso, é socialização primária, né? Nesse momento que a gente poder construir o que vai ser para o futuro, né? E, igual você falou, eu lembrei de coisas que vai passando, né? E a gente vai tentando trazer isso e vai tentando desfrutar disso, né? Então, que eu acho que é o que você falou quando você tentou desfrutar do açaí, porque a criança desfruta. E não tem problema sujar toda a cara, sujar toda a roupa. Pois lá. Então, esse caminho que eu acho que a gente consegue percorrer, que fica mais leve, que eu acho que é o grande desafio que nós temos, né? E não é um desafio, não é um desafio fugaz, efêmero,
a gente está observando que muitas pessoas estão buscando ou desfrutar dessa existência, né? E porque é isso, né? E viver um carnaval diferente, né? Mas, todo ano tem carnaval, mas nunca eles são iguais. Toda quarta e domingo tem jogos. A cada 4 anos tem Copa do Mundo, mas não é igual, porque é experiencial. Eu acho que o grande desafio nosso. Que essas experiências, não quer necessariamente que elas sejam só boas, no sentido só felizes, né? Mas no sentido que elas sejam representativas dessa nossa esperança. Que eu acho que o bacana é exatamente isso, cara. Então, tentando sintetizar, como você provocou, é exatamente essa questão. As crianças permitem a gente renovar a esperança. Meu amigo, vou te fazer uma pergunta para a gente caminhando já para o final. Me conte, o que a gente não falou que você gostaria de ter falado? Tem um ponto da música especialmente, né? Que ele fala, que ele traz uma reflexão que é ética, né? Que é uma reflexão que ele traz 3 palavras, né? Estou fazendo sempre um paralelo entre os dois, porque como mostra muito isso, né? Que ele fala, né? Como der, puder ou quiser, né? Somos nós que fazemos a vida como der, puder ou quiser. E aí é um conceito que o Mário Sérgio Cortella trata muito. O que é ética, né? Quero, posso, devo. Cara, tá na música. Quero, posso e devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. E essa expressão ficou muito famosa quando, uma ocasião, há muitos anos, o professor Cortella teve no Jô Soares. Ele fala, então o Jô se assusta com a clareza, né? E em 1989, o Gonzaguinha tinha cantado também, porque mostra a profundidade que isso. Então, mostra quanto, né, que isso é relevante para nós. Que realmente tem coisa que eu quero fazer, mas eu não posso fazer. Tem coisa que eu quero, eu posso, mas eu não devo fazer. E aí essa paz de espírito, quando essas coisas se alinham, né? Aí não tem mais um conflito, né? Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo, e por aí vai, né? Então eu acho que isso é um ponto para mim que mostra o tamanho a grandeza que ele nos deixou, né? Que ele nos deixou não, né? Que ele é, porque ele toda vez que a gente discute, que a gente fala, a gente conversa sobre ele, do pai dele, na obra fantástica no filme do pai para filho, né? Que é fantástico o filme, né, cara? Que mostra a relação deles, né, cara? E quando a gente lê sobre ele, né? Lê o momento, lê como ele se consolidou, ele continua eterno pra gente. E vai ser porque isso é a finalidade da obra, né? É aquela expressão muito famosa que a caneta é mais poderosa do que a espada, né? Eu não tenho dúvida que a caneta é mais poderosa do que a espada, e quando ela assume o papel de tal som junto, que vira uma obra que é uma poesia numa música, fica imbatível, a caneta fica mais poderosa do que o exército. Então, é esse sentido que o tamanho, né? E você falou para mim, você me provocou antes da gente entrar aqui para gravar, você falou assim, pode ser que algumas das pessoas não ainda escutaram, né? E eu me surpreendi, né? Até me assustei, que daí eu falei, mas será, né? E aí fica o convite, né? Para quem puder, quiser e der, né? Que escute ela, né? E que a gente consiga fazer com que ele continue sendo eterno para nós. No meu caso, porque ele me encanta todas as manhãs às 6 horas e gostaria que ele continuasse encantando muito mais pessoas. Né? Eu vou fazer uma recomendação de um filme, se não me falha a memória, Disney Pixar, tá? Eu gosto de filme de animação, gente. Eu não esperem de mim os filmes de esporte, essas coisas. Eu não sou tão ligado nessas coisas, mas tem um filme da Pixar chamado Viva la Vida, que é uma história de um menino mexicano, e aí nesse filme tem a tradição do Dia dos Mortos, né, no México.
E nesse Dia dos Mortos, basicamente, o que eles lembram? Eles lembram dos vivos, dos caras que morreram, obviamente, e eles consideram duas mortes na existência. Uma morte quando você de fato morre, né, o que a gente tradicionalmente chama de morte, e uma segunda quando você deixa de falar da pessoa pela última vez. Quando ninguém mais lembra da existência daquela pessoa. Ali você teve a sua segunda morte. Talvez aí esteja uma importância muito grande da gente relembrar grandes pessoas, grandes personagens, para não só eternizar por eternizar, mas por eternizar a mensagem deixada também por essas pessoas. E eu acho que a gente fez um pouco disso aqui, de alguma maneira. Se uma pessoa daqui sair e não tiver ouvido a música, e passar a ouvir a música, ele viveu mais um dia. Se daqui a algum tempo uma pessoa que tinha esquecido dessa música, que não está no despertador dessa pessoa, absurdo, mas não está, passe a colocar no despertador ou passe a ouvir com uma certa frequência, a gente deu mais um grau de vida para a obra, para o autor, para a mensagem. E eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa ter de reverência ao passado. Não é repetir, mas é não deixar morrer por morrer. É simplesmente lembrar e reverenciar a importância que teve na construção e na reflexão. Denso essa última parte, né? Denso, nossa, Jesus! Eu tava num clima alegre, do nada eu fiquei com a voz no meio do nada, coisa horrorosa. Não tem nem capacidade de fazer essas flexões aí. Não tem nem essa profundidade para estar falando desse jeito. Meu amigo, queria te agradecer a presença. Sabe, de novo, eu falei isso para você já no primeiro e mantenho, né? É sinal que a gente manteve esse cenário. Eu tenho um carinho e admiração por você muito grande, você sabe disso. Os nossos papos, nosso papo em Viçosa, os nossos papos aqui em Limeira. Espero que muito breve em outros locais também, para a gente bater papo. Porque agora que eu estou para essas bandas, eu vou cobrar todos os cafés que vocês me devem. Entendeu? Vou cobrar todos os cafés que vocês me devem, entendeu? Então, assim, eu já cobrei um café da Lica hoje de manhã, entendeu? Ela falou, não, quando vem, a gente toma um café. Beleza, agora eu vim. E aí? Né? Fica aí, agora está exposto o problema, né? Essa questão era questão de distância, agora estamos perto. Então, assim, você é outra pessoa, Alcides também, me devem cafés. Então, assim, fica aí, né? A dica, né? Que eu sou um viciado em café, então é muito mais fácil me agradar. É simplesmente um copo de café e você já resolve todo o problema. A gente consegue conversar com uma animosidade fantástica, tendo café envolto. Meu amigo, queria muito te agradecer, novamente ressaltar a admiração que eu tenho por você, profissional e pessoalmente. Você sabe disso. E vou novamente fazer o convite para você voltar. Mais vezes, você está ferrado. Assim, vocês que eu chamo toda hora, vocês estão ferrados, que vocês ainda topam vir, quer dizer. Em vez de me bloquear no WhatsApp, falar, deixa quieto. Pô, cara, tão fácil hoje. Tão fácil. Entendeu? Esqueci o Iago. Pô, esqueci, não chegou. Nossa, pô, caixa de spam horrível. Pô, é tão fácil fazer isso. Entendeu? Mas eu agradeço muito a gentileza de você ter aceito. Se você quiser deixar uma última mensagem, uma última reflexão, qualquer ponto, fica à vontade. O canal é todo seu, mas desde já te agradeço, antes do encerramento, a tua presença e teu carinho com o projeto aqui. Acho que só te agradecer também, Iago, parabenizar pela iniciativa, né? A disponibilidade de estar podendo criar, discutir e conduzir por questões, né, por caminhos que do nosso círculo a gente é mais limitado, né? Então sempre nos dar voz é bastante importante e eu fico muito grato, né? Faço também, retribuo a você também as palavras da admiração, do carinho, do respeito. E com certeza a gente nos últimos anos não conseguiu estar fisicamente junto por causa das limitações, mas a gente sempre teve mais virtualmente aqui. Eu estou podendo usufruir 2 vezes do programa com você, sempre é muito bom. E eu acho que a minha mensagem na verdade, é a mensagem do grande Gonzaguinha, né, que você tocou bem. Se a gente não é
imortalizar por simplesmente imortalizar, né? É imortalizar no sentido de que o contributo é muito grande, então no sentido de a gente promover reflexão, e ele já nos deixou fisicamente há algum tempo, olha que bacana, né? A gente já está ainda falando, né? Ainda comentando, né? Ainda refletindo, ele ainda está nos ensinando, né? Então mostra o tamanho da contribuição que ele nos ofertou. E aí o sentimento, a palavra é de gratidão a ele, a todos, as pessoas que você tá de certa forma diretamente homenageando aqui, né? Porque quando a gente lê as suas obras, a gente reverencia elas, e aqui o sentimento é de gratidão, é de admiração, que fala, poxa, obrigado, né? Obrigado por nos ensinar. E que fica o legado para nós e a gente continuar sendo esses eternos aprendizes, né? Era isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço, porque assim, vocês não sabem o bem que vocês fazem. Vocês que aceitam essas coisas que eu proponho. Porque eu comentei isso com o Gabriel, que a gente comentou, né, anteriormente, que ele fez o dos Racionais, e eu não tive tanto contato assim, com a obra. Eu sabia da existência, obviamente, não era completamente fora da caixa, mas eu não tinha parado, assim, não era algo da minha bolha, e eu não tinha parado para prestar atenção. Assim como, por exemplo, o Gonzaguinha não é assim, eu ouço, mas eu nunca parei para prestar atenção. Assim, para dar ouvido de fato, para refletir sobre aquilo, para deixar com que a música toque mesmo. E eu tenho feito, por conta desse projeto, tem gente que me manda livro, tem gente que me manda série, tem gente que me manda comentário, tem gente... às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou aqui triste, jogado no sofá, aqui, gente, o que aconteceu com a minha vida. Eu estava lendo Dostoiévski pela primeira vez na vida, e eu estava lá falando, gente do céu, mas de onde que esse cara está tirando essa história? Para onde que esse treco vai? Eu falei, nossa, que cara imbecil pra caramba. Não, metade do livro eu não estou entendendo para onde ele está querendo a reflexão. Chegou no final, eu falei, puta que pariu, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Ele conduziu minha cabeça para esse lugar, é um gênio. E aí eu me pego aprendendo coisa que eu nunca, assim, nunca não, mas muito provavelmente eu não pararia para fazer. E vocês me dão motivação para fazer. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Gonzaguinha, obviamente que a obra é dele, mas também a vocês que estão topando vir aqui, porque vocês vão me motivando a ler, a ouvir, a ver coisas que eu, em tese, não espontaneamente não faria. Então, te agradeço demais por mais um aprendizado que você deixa e que você provoca, como esse bom educador que você é, né? Bom provocador, né? Aí fica difícil ser provocador com alguém que é mais provocador que a gente. Mas a gente tenta, a gente vai tentando ao longo do papo, né? Mas queria te agradecer demais aí a presença, o carinho e também as provocações, que eu acho sempre elas muito importantes, ainda mais da forma reflexiva como você faz. E já sabe que eu vou ficar toda hora mandando mensagem, então você tá ferrado. É a vida, é a vida. Às vezes a gente vai aprendendo. Devia ser melhor. Um dia será. Tá na música. Tá na música. Com certeza. Um dia o WhatsApp vai cair. Um dia o WhatsApp vai cair, não vai chegar toda a mensagem toda hora. Um dia vai cair, faz parte. Mas, meu amigo, obrigado demais pelo carinho e pela contribuição e tempo. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui do outro lado, né? Porque, obviamente, a gente está conversando aqui, vocês estão também junto com a gente nesse papo. Vou pedir para vocês um favor. Obviamente, se inscrevam e também ative o sininho, curta, comente, compartilhe, o máximo possível de gente, tudo isso que eu peço para vocês. Mas eu peço que vocês também deixem aqui nos comentários obras que vocês gostariam de ouvir. Legal. Porque se eu já estou sendo desafiado por pessoas, eu quero compartilhar esse jogo que eu estou jogando com mais gente. Então, assim, coloquem obras aí e que a gente não só compartilhe as obras que o convidado ou a convidada escolham, como a gente está fazendo nesse início, mas que também a gente coloque obras e vá debater obras que ninguém tenha visto. Nem eu, nem o convidado. E que a gente provoque todo mundo. Então, por favor, eu peço que você deixe aqui no comentário obras, texto, aí pode ser qualquer coisa. Música, filme, documentário, qualquer coisa. O importante é a gente poder trocar essa ideia, dialogar
e produzir esse conteúdo bacana em 3. Eu, convidado, e vocês também aí do outro lado. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto. Até uma próxima. Valeu!